Eduardo Silva segurava seu cartão de embarque com firmeza, os dedos calejados por anos de trabalho manual na juventude, ainda sentindo o peso daquele pedaço de papel que o colocava na primeira classe do voo 234 da Vento Azul Airlines. O silêncio da cabine de elite foi cortado pela voz firme, porém fria, da comissária de bordo, Mariana Costa, que se inclinava sobre ele, o uniforme impecável contrastando com o tom de desconfiança em seus olhos. "Senhor, precisamos deste assento para outro passageiro." As palavras ecoaram como um trovão em uma floresta silenciosa, e a cabine, repleta de executivos e viajantes abastados, ficou ainda mais quieta, todos os olhares voltados para Eduardo. Ele era um homem de pele morena, cabelo curto e olhos profundos, um descendente direto do povo Guarani, nascido em uma comunidade pobre às margens do rio Xingu, no coração do Mato Grosso. Agora, aos 38 anos, Eduardo era o CEO da Terra Firme Investimentos, uma potência financeira que administrava bilhões de reais em ativos. Ele havia acabado de fechar as negociações preliminares para um contrato de 150 milhões de reais com a Vento Azul, a mesma companhia aérea que agora exigia que ele cedesse seu assento de primeira classe para a classe econômica, sem explicação convincente. Enquanto seguranças se aproximavam, com as mãos pairando perigosamente próximas aos tasers, o celular de Eduardo vibrou com uma notificação. A primeira parcela de 25 milhões de reais do acordo acabara de ser confirmada. Com uma calma forjada nas lições de sua avó, uma xamã guarani que lhe ensinara a ouvir o canto da floresta em momentos de adversidade, ele tocou a tela e, com um único gesto, congelou a transação. Antes de mergulharmos nessa história chocante de discriminação racial e luta por justiça, imagine o que significa ser arrancado de seu lugar conquistado com suor, apenas por ser quem você é. Eduardo ajeitou sua gravata sob medida, feita por um alfaiate de São Paulo que conhecia sua história de superação, e se acomodou no assento 2A da Vento Azul. Ele não era apenas um passageiro qualquer, era um símbolo vivo da resiliência indígena, alguém que transformara a pobreza de sua infância em uma trajetória de sucesso global. Criado em uma comunidade onde a terra era mais do que solo, era mãe, espírito e história. Eduardo aprendera desde cedo que a luta pela dignidade exigia paciência e estratégia. Sua avó, Dona Ivirá, uma curandeira respeitada, sempre dizia: "Quando o vento sopra contra você, escute o murmúrio dos ancestrais, eles mostram o caminho." Foi com essa sabedoria que ele navegou pelas adversidades, do racismo velado na escola estadual, onde professores sugeriam que índios não pertencem às salas de aula avançadas, até as portas fechadas nos bancos quando buscava seu primeiro empréstimo empresarial. Eduardo se formou em administração pela Universidade de São Paulo, com notas que rivalizavam com os melhores, e fundou a Terra Firme, uma empresa que não apenas gerava lucros, mas também empregava 60% de indígenas e afro-brasileiros, muitos dos quais ele mentorava pessoalmente. Hoje, ele voava para a sede da Vento Azul no Rio de Janeiro, onde finalizaria o maior acordo de sua carreira. Durante meses, Eduardo estudara os balanços financeiros da companhia aérea, identificando fraquezas em sua frota envelhecida e propondo uma injeção de capital que modernizaria suas operações e expandiria rotas internacionais. Ele reservara o assento de primeira classe semanas antes, sabendo que as 3 horas de voo seriam cruciais para revisar sua apresentação. Enquanto os outros passageiros embarcavam, Eduardo abriu seu tablet, revisando os slides que contavam a história do futuro promissor da Vento Azul com o apoio da Terra Firme. Cada gráfico, cada número, era uma promessa de transformação, não apenas para a companhia, mas para a indústria aérea brasileira, onde a diversidade ainda era uma palavra vazia. Mariana Costa, a comissária de bordo, aproximou-se de seu assento, com um sorriso que não alcançava os olhos. "Cartão de embarque, senhor?" perguntou, a voz carregada de formalidade excessiva. Eduardo entregou o documento, mantendo sua compostura. "Bom dia", respondeu ele, educado, embora notasse que o executivo branco ao lado, um homem de terno caro, mexendo em um smartwatch, não fora questionado.
Mariana examinou o cartão por tempo demais, como se procurasse uma falha. E seu nome é... Eduardo Silva, respondeu ele, firme, mas sem elevar o tom. E tem certeza de que este é o seu assento? A pergunta veio com um leve tom de dúvida, quase acusatório. Eduardo abriu o aplicativo da Vento Azul em seu celular, mostrando a confirmação digital. Tenho certeza, disse, mantendo o olhar fixo. Mariana forçou um sorriso. Muito bem, senhor. Ela seguiu adiante, mas ao contrário dos outros passageiros de primeira classe, não ofereceu a Eduardo a bebida de cortesia antes da decolagem. O que Eduardo não podia ver era o que acontecia na galley, a área reservada da tripulação. João Mendes, vice-presidente de operações da Vento Azul, havia embarcado mais cedo e puxara Mariana para um canto. Temos um passageiro VIP que embarcará em breve e precisará de acomodações especiais. Sussurrou ele, lançando um olhar sutil em direção ao assento de Eduardo. Aquele passageiro no 2A. Verifique suas credenciais minuciosamente. João Mendes era um homem de meia idade, herdeiro de uma família tradicional carioca, com raízes na elite do setor aéreo. Ele via a Vento Azul como seu feudo pessoal e não escondia seu desconforto com a ascensão de um CEO indígena em um setor dominado por rostos pálidos. A ideia de uma empresa liderada por alguém como Eduardo, com origens em uma comunidade guarani, injetando capital significativo na Vento Azul, o fazia cerrar os dentes. Ele tentara bloquear a reunião com Eduardo, mas a necessidade desesperada da companhia por recursos financeiros prevalecera. Eduardo notou outro comissário, um jovem chamado Felipe, aproximar-se novamente. Com licença, senhor, posso ver seu cartão de embarque mais uma vez? Há uma confusão no sistema. Eduardo, que voava em primeira classe há mais de uma década sem nunca enfrentar tamanha insistência, manteve a calma. Claro, disse, entregando o cartão novamente. Felipe examinou-o com atenção exagerada. Depois assentiu relutantemente. Obrigado, senhor Silva. Do outro lado da cabine, João Mendes observava, enviando uma mensagem de texto para Roberto Almeida, seu velho amigo de golfe. Atrasado, mas a caminho. Resolvi para você, escreveu. No terminal, Roberto Almeida, um empresário influente com conexões políticas, discutia com o agente de embarque. Como assim? Estou na econômica. Eu sempre viajo na primeira classe, exclamou, o rosto vermelho de indignação. Desculpe-me, senhor Almeida, mas a primeira classe está lotada hoje, respondeu o agente nervoso. Ligue para o João agora, ordenou Roberto. Enquanto isso, Eduardo permanecia absorto em seu tablet, mas seus sentidos, afiados pela infância nas ruas de Cuiabá, captavam cada detalhe ao seu redor. Ele crescera aprendendo a observar, a sentir as intenções por trás das palavras. Sua mãe, Dona Lúcia, líder comunitária em sua aldeia, sempre lhe dissera: eles tentarão te apagar, fazer você parecer invisível. Nunca permita isso. Ele enfrentara preconceitos em cada etapa de sua vida, desde o conselheiro escolar que sugeriu que ele buscasse trabalhos manuais, em vez de universidades, até colegas na USP que presumiam que sua vaga fora conquistada por cotas, apesar de suas notas impecáveis. Bancos rejeitaram seus primeiros pedidos de empréstimo, mesmo com um plano de negócio sólido. Cada obstáculo foi superado com a mesma fórmula: excelência e persistência. Agora, com a terra firme, Eduardo empregava mais de 250 pessoas, muitas delas de comunidades marginalizadas. E o acordo com a Vento Azul seria o maior marco de sua empresa, posicionando-a como uma força no financiamento de companhias aéreas. Mariana voltou, dessa vez com um tom ainda mais frio. Posso oferecer algo para beber antes da decolagem, senhor? Perguntou, mas a formalidade parecia forçada. Água, por favor, respondeu Eduardo, mantendo a educação, apesar de perceber que os outros passageiros recebiam copos de vidro, enquanto ele foi servido com um copo plástico, apenas meio cheio. Ele agradeceu, recusando-se a reagir às microagressões. A cabine enchia rapidamente, e Eduardo notou olhares curiosos de outros passageiros, rapidamente desviados. Ele conhecia bem esse comportamento, a sutil dúvida sobre se ele pertencia a espaços de elite. Seu celular vibrou com uma mensagem de sua assistente executiva, Ana.
Executivos da Vento Azul confirmaram para as 14 horas. Carro esperando no aeroporto. Eduardo sorriu. Em poucas horas, essas pequenas indignidades seriam irrelevantes. O acordo mudaria tudo, não apenas para a terra firme, mas para uma indústria onde a presença indígena era quase nula. Quando o anúncio final de embarque soou, Eduardo percebeu João Mendes o observando da galley, sussurrando algo para Mariana enquanto apontava discretamente para o assento 2A. Ela assentiu e aproximou-se novamente. Senhor, parece haver um problema com sua atribuição de assento. Começou, a voz alta o suficiente para que os passageiros próximos ouvissem. Eduardo sentiu um aperto no estômago. Ele reconhecia essa tática, criar um espetáculo público para forçar a conformidade por meio da humilhação. Já havia enfrentado isso em restaurantes de alto padrão, hotéis de luxo e até em reuniões corporativas, mas nunca em um voo rumo a uma negociação onde ele seria o maior investidor da companhia. Não há problema com meu assento, respondeu Eduardo calmamente, mostrando o cartão de embarque mais uma vez. Assento 2A, reservado há semanas. O sorriso de Mariana se estreitou. Preciso verificar com meu supervisor. Enquanto ela se afastava, Eduardo notou Roberto Almeida embarcando, o rosto carregado de arrogância, enquanto parava na galley para falar com João. Ambos lançaram olhares em sua direção, sem se preocupar em disfarçar o desprezo. Naquele momento, Eduardo entendeu exatamente o que estava por vir. Ele crescera enfrentando variações dessa cena, mas agora o cenário era um avião e o jogo era maior. Entre os passageiros, Clara, uma jornalista independente de origem tupi, observava tudo com atenção. Ela pegou o celular discretamente, começando a gravar. Clara era conhecida por suas reportagens investigativas sobre desigualdades no Brasil, e algo na atitude de Mariana e João a alertou. Ao lado dela, seu Antônio, um artesão de 60 anos que fazia esculturas de madeira inspiradas em lendas indígenas, também notou a tensão. Isso não está certo, murmurou ele, alto o suficiente para que Eduardo ouvisse. Você pagou por esse assento, não pagou? Eduardo assentiu levemente, agradecendo o apoio com um olhar, mas pediu silêncio com um gesto. Ele precisava manter o controle. Roberto Almeida avançou pelo corredor da primeira classe, sua maleta de grife balançando perigosamente perto dos outros passageiros. Isso é inaceitável, esbravejou ele para Mariana. Você sabe quem eu sou? Mariana baixou a voz. Senhor Almeida, entendemos. O senhor Mendes está ciente da situação. Pois ele que resolva isso, retrucou Roberto, alto o suficiente para a cabine inteira ouvir. Eu não viajo na econômica. Ponto final. João emergiu da galley, colocando a mão no ombro de Roberto. Um pequeno mal-entendido, meu amigo. Vamos resolver. Ele lançou um olhar cortante para Eduardo, depois sussurrou algo para Mariana. Com precisão ensaiada, Mariana voltou ao assento de Eduardo. Senhor, temos uma situação com um passageiro VIP que precisa deste assento específico. Podemos acomodá-lo na classe econômica com um voucher para viagens futuras. Eduardo respondeu com firmeza, mas sem elevar a voz. Reservei este assento há semanas. Preciso trabalhar durante o voo. O sorriso de Mariana ficou ainda mais tenso. Entendemos, mas pedimos sua cooperação. Eduardo inclinou a cabeça. Por que este assento em particular, quando há outros disponíveis na primeira classe? Ele apontou para o assento vazio 3C. Roberto Almeida avançou, a voz carregada de desdém. Porque alguns de nós realmente pertencem à primeira classe. A implicação era clara. A cabine ficou em silêncio. Alguns passageiros se mexeram desconfortavelmente, mas ninguém interveio. Seu Antônio, incapaz de se conter, falou alto. Isso é uma vergonha! Esse homem tem o mesmo direito de estar aqui que qualquer um. Mariana lançou um olhar de advertência a ele. Senhor, por favor, não interfira. O supervisor de voo, um homem chamado Carlos, apareceu ao lado de Mariana. Há algum problema aqui? Antes que Eduardo pudesse responder, Roberto interveio. Sim, preciso do meu assento de sempre, e este cavalheiro está sendo difícil. Entendo, disse Carlos, mal olhando o cartão de embarque de Eduardo. Senhor,
Precisamos que o senhor se realoque para acomodar nosso passageiro prioritário. Passageiro prioritário? Eduardo ergueu uma sobrancelha. Não sabia que as companhias aéreas ainda categorizavam passageiros além da classe do bilhete. João Mendes avançou, a voz carregada de ameaça velada. Senhor, podemos tornar isso fácil ou difícil. A escolha é sua. Eduardo reconheceu o tom. Ele pediu para falar com o capitão. O capitão está preparando a decolagem, respondeu Carlos, secamente. Isso agora é uma questão de segurança. Como se estivesse ensaiado, 2 seguranças apareceram na frente da cabine, as mãos próximas aos tasers. Última chance, senhor, disse João, com uma satisfação mal disfarçada. Mude voluntariamente ou teremos que removê-lo. Eduardo pesou suas opções. Ele poderia resistir, provavelmente seria removido à força, talvez até preso por acusações fabricadas de interferência com a tripulação. Um delito grave que poderia comprometer o acordo com a Vento Azul. Ou ele poderia engolir essa injustiça e lutar outro dia. Com a sabedoria de quem enfrentara momentos assim por toda a vida, Eduardo tomou sua decisão. Vou me realocar, sob protesto, disse, pegando sua maleta, e quero os nomes e números de identificação de todos vocês. Roberto riu baixo, já se instalando no assento disputado. Agradeça por ainda estar no voo. Enquanto Eduardo se levantava, Clara continuou gravando, capturando cada detalhe. Seu Antônio balançou a cabeça, murmurando uma prece em tupi que falava de justiça e equilíbrio. Os seguranças escoltaram Eduardo pelo corredor da primeira classe, e ele sentiu os olhares dos passageiros, alguns curiosos, outros constrangidos. Ao passar por João, seus olhos se encontraram brevemente. Eduardo viu não apenas preconceito, mas medo. Medo de alguém como ele, um indígena, ocupando um espaço de poder. Eduardo navegou pelo corredor apertado da classe econômica, ciente de cada olhar que o seguia. Sussurros o acompanhavam. O que ele fez? Foi uma ameaça? Nunca vi tirarem alguém da primeira classe assim. O caminho até a fileira 36, onde um assento do meio o esperava, parecia interminável. Ele se acomodou entre 2 passageiros já sentados. À esquerda, um homem corpulento, que mal se moveu para deixá-lo passar. À direita, uma mulher que se pressionou contra a janela, criando o máximo de distância possível. Seus joelhos batiam no assento à frente, seus cotovelos confinados. Da primeira classe para isso, a mensagem era clara. Não importava seu sucesso, sua riqueza ou sua influência. Para alguns, ele seria sempre um outsider. Eduardo tentou ajustar o ventilador acima, mas estava quebrado. A temperatura na econômica parecia 10 graus mais quente que na primeira classe. Ele afrouxou a gravata, recusando-se a demonstrar desconforto. Uma nova comissária passou, evitando o contato visual. Quando Eduardo apertou o botão de chamada, ninguém respondeu por 20 minutos. Eles são sempre lentos aqui atrás, comentou o homem ao seu lado, não sem simpatia. Eduardo assentiu, tentando tirar seu tablet da maleta, uma tarefa quase impossível no espaço apertado. Quando finalmente conseguiu, descobriu que o Wi-Fi do voo era significativamente mais fraco na econômica, insuficiente para baixar os dados de mercado que precisava para sua apresentação. A meio caminho do voo, Eduardo pediu água. A comissária voltou com um copo plástico pela metade, derramando um pouco em seu tablet antes de se afastar sem se desculpar. Enquanto ele limpava o dispositivo com um guardanapo, uma notificação apareceu. Alerta de bagagem, mudança de itinerário detectada. Sua mala, contendo materiais de apresentação reserva, cópias do contrato e uma muda de roupa para a reunião, fora redirecionada para Brasília, sem explicação. Não era coincidência. João Mendes estava enviando um aviso claro. Eduardo respirou fundo, lembrando as palavras de Dona Ivirá. Quando te humilharem, ouça o chão sob seus pés, a terra guarda a verdade. Discretamente, ele começou a gravar memorandos de voz em seu celular, anotando horários, nomes e ações específicas. Ele sabia, por experiência, que no Brasil a justiça exigia evidências, especialmente para alguém com sua aparência. Enquanto documentava, notou Clara, do outro lado do corredor, gravando um vídeo discretamente.
Seus olhos se encontraram e ela deu um aceno quase imperceptível de solidariedade. O serviço de bebidas passou e todos ao redor de Eduardo receberam latas inteiras de refrigerante ou suco. Ele recebeu outro copo plástico pela metade. Com licença, chamou ele, enquanto a comissária se afastava. Posso ter o resto da água? A comissária virou-se, visivelmente irritada. É tudo o que temos por agora, senhor. O homem ao lado de Eduardo franziu a testa. Você acabou de dar uma lata inteira de Coca-Cola àquele passageiro, apontou ele. Volto depois se sobrar, respondeu a comissária secamente, antes de seguir. 1 hora depois, Eduardo ouviu uma conversa sussurrada entre duas comissárias na galley próxima. Mendes disse para garantir que ele não se sinta confortável, disse uma delas. Não entendo, por que tanto problema com esse cara? Parece que ele é um grande investidor. Mendes diz que ele quer tomar conta da companhia. Esse cara? Sério? Mendes e Almeida são amigos de longa data. Clube de elite. Almeida sempre recebe tratamento especial. Eduardo gravou o diálogo, as peças começando a se encaixar. Não era apenas sobre um assento, era sobre poder, território e um medo profundo de mudança. Ele checou seu celular e viu que o vídeo de Clara já estava nas redes sociais. A hashtag @indígena-humilhado. Na Vento Azul começava a viralizar, com milhares de compartilhamentos em minutos. Um post dizia: tratamento vergonhoso a um executivo indígena na Vento Azul, expulso da primeira classe para dar lugar a um passageiro branco. Outro mostrava: ele tinha o cartão de embarque para aquele assento. Chamaram seguranças porque ele, vejam só, sentou no lugar que pagou. Os comentários cresciam exponencialmente. Passageiros do mesmo voo postavam seus próprios ângulos do incidente. Seu Antônio, o artesão, também compartilhou uma mensagem. Vi tudo. Esse homem não fez nada além de existir. Vergonha. Vento Azul. Eduardo observava com emoções mistas, enquanto sua humilhação se tornava um momento viral. Por um lado, a exposição pública poderia forçar responsabilidade. Por outro, ele passara a carreira evitando ser reduzido à sua identidade indígena. Ele queria ser reconhecido por sua inteligência financeira, suas estratégias, seu impacto, não como vítima de discriminação. Mas, como Dona Ivirá sempre dizia, às vezes, o sol brilha sobre você por razões que você não escolheu. O que importa é o que você faz com essa luz. Seu celular vibrou com mensagens de sua equipe na terra firme, que já haviam visto os vídeos. Você está bem? Precisamos de intervenção legal? Cancelamos a reunião com a Vento Azul? Eduardo respondeu simplesmente: prossigo como planejado, explico depois. Ele olhou para a frente do avião, onde João Mendes ria com Roberto Almeida, brindando com taças de champanhe. Eles não tinham ideia de que suas ações haviam sido transmitidas para milhões. Quando o avião começou a descer, Eduardo se preparou mentalmente para a reunião. Ele precisaria ignorar a humilhação, apresentar-se como o profissional impecável, apesar de chegar sem seus materiais, com o terno amarrotado e com a internet discutindo sua degradação pública. Mas, sob a compostura, algo mudara. Eduardo construíra sua carreira identificando oportunidades onde outros viam obstáculos. João Mendes acabara de cometer um erro colossal. Ele presumira que a dignidade de Eduardo era um preço aceitável para o conforto de Almeida. Quando o avião pousou, o vídeo já tinha mais de 2 milhões de visualizações. A equipe de redes sociais da Vento Azul postava um pedido genérico de desculpas, mas era tarde demais. O dano estava fora de controle. Eduardo permaneceu sentado até que a maioria dos passageiros desembarcasse. Ele não queria se espremer por mais ninguém hoje. Já havia reduzido demais seu espaço para acomodar os outros. Ao se levantar, seu Antônio tocou seu ombro. Você é forte como a árvore que resiste à tempestade. Não deixe eles te dobrarem. Eduardo sorriu, agradecido. Obrigado, tio. A luta está só começando. No saguão do aeroporto, Eduardo recebeu uma ligação de Clara. Acabei de postar o vídeo. Está explodindo nas redes. Quero ajudar você a contar sua história. Podemos nos encontrar depois da sua reunião? Eduardo concordou, sentindo que aliados inesperados começavam a surgir.
Ele saiu do terminal, ajeitando o paletó, pronto para enfrentar a sede da Vento Azul. A batalha por justiça havia começado, e Eduardo, guiado pelo espírito de seus ancestrais Guarani, sabia que não lutava apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que já haviam sido silenciados. O sol poente tingia o céu do Rio de Janeiro com tons de laranja e vermelho, como se a própria floresta estivesse sussurrando coragem para Eduardo Silva. Ele estava em seu quarto de hotel, uma suíte modesta que escolhera para manter a discrição, olhando pela janela enquanto as luzes da cidade começavam a brilhar. O vídeo da humilhação no voo da Vento Azul Airlines já ultrapassava 5 milhões de visualizações, e a hashtag Indígena Humilhado na Vento Azul dominava as redes sociais. Mas João Mendes, o vice-presidente de operações da companhia, não estava disposto a ceder. Em vez disso, ele lançava um contra-ataque cruel, espalhando rumores de que Eduardo havia orquestrado o incidente para desvalorizar as ações da Vento Azul e assumir o controle da empresa. Um golpe calculado, dizia João em mensagens enviadas a contatos influentes no mercado financeiro carioca. Esse índio está jogando sujo. Eduardo, porém, guiado pela sabedoria de sua avó Guarani, Dona Ivirá, que lhe ensinara a escutar o vento antes de responder ao inimigo, permanecia calmo. Ele sabia que a justiça exigia estratégia, não apenas indignação. Enquanto João tentava reescrever a narrativa, Eduardo reunia aliados inesperados, fortalecido pelo espírito coletivo de sua comunidade indígena e pela memória dos ancestrais que nunca se curvaram diante da opressão. Na sede da Terra Firme Investimentos, em São Paulo, a equipe de Eduardo trabalhava sem parar. Ana, sua assistente executiva, monitorava as redes sociais e coordenava comunicações com a imprensa. Eles estão tentando te pintar como um oportunista, alertou ela por telefone. João Mendes contatou pelo menos 3 grandes bancos, insinuando que a Terra Firme está com problemas de liquidez. Eduardo, sentado à mesa de sua suíte, tomou um gole de chá de guaraná, uma bebida que o conectava às raízes de sua terra natal no Mato Grosso. Deixe que falem, respondeu ele. O barulho deles é o som de quem teme a verdade. Ele sabia que João estava usando sua rede de contatos na elite brasileira, frequentadores de clubes exclusivos e jantares de gala, para espalhar mentiras. Mas Eduardo também tinha aliados. Clara, a jornalista tupi, que gravara o vídeo no voo, já mobilizava sua rede de contatos na imprensa alternativa. Ela enviou a Eduardo uma mensagem. Consegui contato com 3 ex-funcionários da Vento Azul que sofreram discriminação. Eles querem falar. Podemos nos encontrar amanhã? Eduardo confirmou, sentindo que o apoio estava crescendo, como as raízes de uma árvore que se espalham silenciosamente sob a terra. Enquanto isso, em sua casa na comunidade Guarani, no interior do Mato Grosso, Dona Lúcia, a mãe de Eduardo, organizava uma roda de oração com os anciãos da aldeia. Vestida com um colar de sementes e penas, ela acendeu um fogo cerimonial, entoando cânticos que invocavam o espírito de Nhanderu, o deus criador dos Guarani, pedindo força para seu filho. Eduardo carrega o peso de muitos, disse ela aos presentes, suas palavras carregadas de emoção. Ele luta não só por ele, mas por todos nós que já fomos silenciados. Os anciãos assentiram, e uma jovem da comunidade, Tainá, filha de um dos líderes, decidiu viajar ao Rio para se juntar às manifestações que começavam a se formar em apoio a Eduardo. Tainá, uma ativista de 22 anos que usava as redes sociais para amplificar as vozes indígenas, postou: Eduardo Silva é um de nós. A Vento Azul não pode apagar nossa história. O post rapidamente ganhou milhares de compartilhamentos, unindo comunidades indígenas de todo o Brasil em solidariedade. Na manhã seguinte, Eduardo se encontrou com Clara em um café discreto no centro do Rio, escoltado por uma equipe de segurança contratada após ameaças anônimas começarem a surgir online. Clara chegou com um laptop e uma expressão determinada. "Olha isso", disse ela, mostrando uma pasta digital com depoimentos de ex-funcionários da Vento Azul.
uma comissária, um gerente de solo e até um piloto, todos com histórias de discriminação orquestradas por João Mendes. Ele tem um padrão: sempre que alguém de origem indígena, negra ou de baixa renda chega a posições de destaque, ele encontra uma forma de rebaixá-los ou afastá-los. Eduardo leu os relatos, cada um mais revoltante que o outro. Uma comissária chamada Luana, de ascendência afro-brasileira, descreveu como João a pressionara a agir com mais classe, para não assustar os passageiros premium. Um piloto, Carlos, de origem indígena Kaiowá, foi transferido para rotas menos lucrativas, após questionar ordens discriminatórias. "Isso não é só sobre mim", disse Eduardo a Clara. "É sobre um sistema que protege pessoas como João." Enquanto conversavam, Eduardo recebeu uma ligação de Rafael, um jovem advogado indígena que trabalhava na terra firme. Rafael, que crescera em uma comunidade chavante e se formara na Universidade Federal do Rio de Janeiro, estava construindo um dossiê jurídico contra a Vento Azul. "Consegui algo grande", disse ele, a voz vibrando de excitação. "Um funcionário da segurança do aeroporto, Mateus, me entregou uma gravação. João Mendes deu instruções explícitas para remover qualquer um que não pareça pertencer à primeira classe no seu voo. Ele menciona você pelo nome." Eduardo sentiu o peso daquela revelação. A gravação era a prova que precisava, um eco da verdade que sua avó sempre dizia que a terra guardava. "Envie para mim e mantenha Mateus seguro", respondeu Eduardo. "Ele está correndo risco ao fazer isso." De volta à sede da Vento Azul, João Mendes intensificava sua campanha. Ele contatou Mariana Costa, a comissária do voo, oferecendo uma promoção para rotas internacionais se ela assinasse um depoimento afirmando que Eduardo fora perturbador durante o incidente. Mariana hesitou, ciente de que mentir poderia custar sua integridade, mas também temia perder o emprego. "Pense bem", disse João por telefone, a voz fria como o aço. "Você não quer ser pega no fogo cruzado." Mariana desligou, tremendo, e decidiu entrar em contato com Clara. "Eu sei o que aconteceu no voo", disse ela em uma mensagem criptografada. "Quero ajudar, mas estou com medo." Clara respondeu imediatamente, garantindo que poderia conectá-la com Rafael para proteção legal. Enquanto isso, João contratou uma empresa de segurança privada, a Segurança Falcão, para monitorar Eduardo e Clara. Ele também espalhou rumores entre acionistas da Vento Azul, sugerindo que a terra firme estava à beira da falência, uma tática para minar a credibilidade de Eduardo. Em um jantar exclusivo no Copacabana Palace, João conversou com Roberto Almeida e outros aliados. "Esse Eduardo Silva acha que pode nos desafiar", disse ele, girando uma taça de vinho. "Ele não sabe com quem está lidando." Roberto riu. "Você já cuidou disso, não é? Ele não vai durar." Mas João subestimava a resiliência de Eduardo e a força da comunidade que o apoiava. Na comunidade Guarani, Tainá organizou uma manifestação em frente à sede da Vento Azul, no Rio. Dezenas de indígenas de várias etnias, Guarani, Caingang, Pataxó, se reuniram, carregando faixas com dizeres como "Justiça para Eduardo" e "Vento Azul, respeite nossa história". Eles cantaram hinos tradicionais, acompanhados por tambores e maracás, atraindo a atenção de pedestres e da mídia local. A manifestação cresceu quando trabalhadores urbanos, estudantes e ativistas de direitos humanos se juntaram, transformando o protesto em um movimento nacional. Tainá, com um megafone, gritou: "Não somos invisíveis! A Vento Azul não pode apagar quem somos!" As imagens do protesto viralizaram, aumentando a pressão sobre a companhia. Eduardo, enquanto isso, enfrentava um novo golpe. Um tribunal local, presidido pelo juiz Fernando Couto, um velho conhecido de João Mendes, emitiu uma ordem para que a Terra Firme liberasse os 25 milhões de reais congelados, alegando que a suspensão do pagamento era uma violação contratual. Rafael alertou Eduardo: "O juiz Couto joga golfe com João todo fim de semana. Isso não é coincidência." Eduardo, porém, descobriu algo crucial.
Clara conseguira documentos que provavam que Couto recebera favores financeiros da Vento Azul para favorecer a companhia em disputas legais anteriores. Guarde isso, disse Eduardo a Rafael. Vamos usá-lo no momento certo. Naquela noite, Eduardo voltou à sua suíte, exausto, mas determinado. Ele abriu uma pequena bolsa de couro que carregava desde a infância, um presente de Dona Ivirá. Dentro, havia sementes de jatobá e uma pena de arara, símbolos de força e conexão com a terra. Ele segurou a pena, fechando os olhos, e sentiu a presença dos ancestrais. Vocês me guiaram até aqui, murmurou. Mostrem-me o próximo passo. Em sua mente, ele viu a imagem de uma floresta densa, onde o vento sussurrava. A verdade é como o rio. Pode ser desviada, mas sempre encontra seu caminho. No dia seguinte, Clara publicou um artigo explosivo em um portal de notícias independente, detalhando os depoimentos dos ex-funcionários da Vento Azul e mencionando a gravação de Mateus. A história ganhou tração internacional, com organizações de direitos humanos, como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, APIB, exigindo investigações federais. A pressão pública tornou-se insuportável para a Vento Azul, cuja equipe de relações públicas lutava para conter a crise. João, sentindo o cerco se fechar, intensificou suas táticas. Ele contratou hackers para tentar acessar os sistemas da Terra Firme, buscando informações comprometedoras. Mas Eduardo, prevendo tais movimentos, implementara protocolos de segurança avançados, rastreando cada tentativa de invasão. Enquanto isso, Mariana Costa tomou uma decisão corajosa. Ela encontrou Clara em um ponto seguro no Rio e entregou um pendrive com e-mails internos da Vento Azul. Aqui está a prova, disse ela, a voz trêmula. João instruiu a tripulação a criar incidentes para justificar a remoção de passageiros indesejados da primeira classe. Ele fazia isso há anos. Clara abraçou Mariana, prometendo protegê-la. Você está fazendo a coisa certa, disse ela. Nós, indígenas, sabemos o que é lutar contra o esquecimento. Eduardo recebeu o pendrive e, com Rafael, começou a analisar os documentos. Eles encontraram uma ordem específica de João, datada de meses antes, para reclassificar passageiros de origem indígena ou afro-brasileira em voos premium. É um padrão, disse Rafael, furioso. Eles não apenas te humilharam, Eduardo. Eles construíram um sistema para manter pessoas como nós fora dos espaços de poder. Eduardo assentiu, seus olhos fixos na tela. Então, vamos desmontar esse sistema, respondeu ele. Enquanto a noite caía, Eduardo recebeu uma ligação de Ana. As ações da Vento Azul caíram 8% hoje. 3 grandes clientes corporativos suspenderam contratos. E a manifestação de Tainá está na primeira página de todos os jornais. Eduardo sorriu pela primeira vez em dias. A terra está falando, disse ele. E agora o mundo está ouvindo. Mas ele sabia que João não desistiria facilmente. A batalha estava longe de terminar, e o próximo movimento de João seria ainda mais perigoso. Eduardo segurou a pena de arara, sentindo a força de seus ancestrais. Ele estava pronto para o que viria, sabendo que a luta por justiça não era apenas sua, mas de todos aqueles que a terra sustentava. A noite caía sobre o Rio de Janeiro, e as luzes da cidade refletiam no mar como estrelas caídas. Mas para Eduardo Silva, o verdadeiro brilho vinha da força que sentia crescer dentro de si. Ele estava em um quarto seguro, trocado às pressas após novos alertas de segurança, segurando a pena de arara que sua avó, Dona Ivirá, lhe dera na infância. O vídeo da humilhação no voo da Vento Azul Airlines agora ultrapassava 30 milhões de visualizações, e a hashtag Indígena Humilhado na Vento Azul se tornara um grito de guerra para comunidades indígenas e aliados em todo o Brasil. João Mendes, o vice-presidente de operações da companhia, parecia encurralado, mas sua desesperação o tornava ainda mais perigoso.
Ele intensificara sua campanha de difamação, usando conexões na elite carioca para plantar evidências falsas contra a Terra Firme Investimentos e ameaçar testemunhas como Mariana Costa e Mateus. Eduardo, porém, guiado pelo espírito guarani, que sua mãe, Dona Lúcia, invocara em uma roda de oração, sabia que a vitória exigia mais do que resistência, exigia transformação. Quando tudo parecia perdido, ele usou as provas coletadas com Clara, Rafael e a comunidade para virar o jogo, forçando a Vento Azul a enfrentar a verdade e abrindo caminho para uma mudança que ecoaria além de uma única companhia aérea. Eduardo acordou antes do amanhecer, sentindo uma calma profunda, como se a floresta de sua infância no Mato Grosso sussurrasse em seu coração. Ele abriu a bolsa de couro, tocando as sementes de jatobá, e fechou os olhos, pedindo orientação aos ancestrais. Na noite anterior, durante uma chamada com sua equipe, Rafael, o advogado chavante, revelara uma descoberta explosiva. Documentos que ligavam o juiz Fernando Couto, aliado de João, a transferências financeiras da Vento Azul em troca de favores judiciais. Isso é corrupção pura, disse Rafael. Se tornarmos isso público, o caso deles desmorona. Eduardo decidiu agir com precisão. Em vez de liberar as provas diretamente à imprensa, ele as entregou a um grupo de jornalistas investigativos confiáveis, coordenados por Clara, a jornalista tupi, que se tornara uma aliada indispensável. Clara, com sua determinação feroz, publicou uma matéria devastadora, expondo as conexões entre Couto e João, com recibos bancários e mensagens trocadas em aplicativos criptografados. A matéria explodiu nas redes, e a hashtag Justiça para Eduardo ganhou força, unindo vozes de indígenas, negros, trabalhadores e ativistas em um clamor por responsabilidade. Na comunidade Guarani, Dona Lúcia liderava outra cerimônia, agora com a presença de Tainá, a jovem ativista que transformara a manifestação inicial em um movimento nacional. Elas acenderam um fogo cerimonial e Dona Lúcia entoou um cântico que falava de equilíbrio e renovação. A terra está vendo, disse ela, erguendo as mãos ao céu. Eduardo é o vento que traz a verdade. Tainá, com lágrimas nos olhos, postou um vídeo da cerimônia, que alcançou milhões de visualizações. Nossos ancestrais lutaram contra a colonização e agora lutamos contra o preconceito, declarou ela. Eduardo é nossa voz. O apoio da comunidade indígena deu a Eduardo a força para continuar, mesmo quando ameaças pessoais começaram a atingir sua família. Sua irmã mais nova, Jussara, uma professora em Cuiabá, recebeu mensagens anônimas dizendo para ficar quieta ou sofrer as consequências. Eduardo imediatamente contratou segurança para protegê-la, mas o peso emocional era grande. Vale a pena, meu filho, disse Dona Lúcia por telefone. Você está abrindo caminhos para os que virão depois de nós. Na sede da Vento Azul, o caos reinava. As ações da companhia caíram 15% em 2 dias, e grandes clientes corporativos, incluindo uma multinacional de energia, suspenderam contratos. Sofia, uma nova executiva de operações que assumira um papel de destaque após a crise, começou a questionar a liderança de João Mendes. Sofia, uma mulher afro-brasileira que crescera no complexo do Alemão, sentia uma conexão pessoal com a luta de Eduardo. Não podemos ignorar o que está acontecendo, disse ela em uma reunião tensa com o conselho. As provas são claras. João criou um sistema de discriminação e precisamos agir. O presidente da Vento Azul, Ricardo Torres, aliado de longa data de João, tentou minimizar. Isso é uma crise de relações públicas, Sofia. Vamos oferecer uma indenização ao Eduardo e seguir em frente. Mas Sofia insistiu. Não é sobre dinheiro, é sobre justiça. Enquanto isso, Mateus, o funcionário de segurança do aeroporto que entregara a gravação incriminadora de João, tomou uma decisão corajosa. Após ser pressionado por superiores para esquecer o que viu, ele contatou Clara e entregou mais evidências, imagens de câmeras de segurança do terminal, mostrando João dando instruções explícitas para criar um incidente com Eduardo.
Eu sou de uma favela no Rio, disse Mateus a Clara. Sei o que é ser tratado como se não valesse nada. Não posso ficar calado. Clara garantiu que ele receberia proteção legal e Rafael incluiu as novas provas em um dossiê enviado ao Ministério Público Federal. A gravação de Mateus, combinada com os e-mails entregues por Mariana, revelou um padrão de discriminação sistemática, com pelo menos 12 casos documentados de passageiros indígenas e afro-brasileiros sendo rebaixados de voos premium sob ordens de João. João, sentindo o cerco se fechar, recorreu a medidas extremas. Ele contratou a Segurança Falcão para intensificar a vigilância sobre Eduardo, Clara e Mariana. Uma noite, o apartamento de Mariana foi invadido e seu laptop de trabalho foi roubado. Tremendo, ela ligou para Clara. "Eles querem me calar", disse ela. Eduardo, informado do incidente, enviou imediatamente uma equipe de segurança para proteger Mariana, que foi realocada para um local seguro. "Você é mais forte do que eles", disse ele por telefone. "Você é como a água que corta a pedra." Inspirada por suas palavras, Mariana decidiu depor publicamente, detalhando as ordens de João em uma entrevista televisionada com Clara. A entrevista, transmitida em um programa de grande audiência, chocou o país. "Eu vi o Sr. Eduardo ser tratado como se fosse invisível", disse Mariana, com lágrimas nos olhos. "E sei que não foi o primeiro." A pressão pública tornou-se insustentável. Manifestações lideradas por Tainá cresceram, com milhares de pessoas marchando nas ruas do Rio, São Paulo e Brasília. Tambores indígenas ecoavam ao lado de cartazes que exigiam a demissão de João e reformas na Vento Azul. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil emitiu uma nota exigindo que o governo investigasse a companhia por violações de direitos humanos. Grandes celebridades brasileiras, incluindo um cantor sertanejo e uma atriz global, compartilharam a história de Eduardo, ampliando o alcance do movimento. O hashtag Boicote Vento Azul começou a competir com Justiça para Eduardo e as reservas de voos da companhia despencaram. Naquela noite, Eduardo participou de uma cerimônia virtual com Dona Lúcia e os anciãos Guarani. Sentado em seu quarto, ele acendeu uma vela e segurou a pena de arara, enquanto sua mãe entoava um cântico. De repente, Eduardo sentiu uma visão clara, como se estivesse na floresta de sua infância. Ele viu um rio correndo forte, desviando rochas, e ouviu a voz de Dona Ivirá. "A verdade é o rio. Continue guiando suas águas." Quando abriu os olhos, ele sabia o que fazer. Ele contatou sua equipe e anunciou: "Vamos criar um fundo para apoiar vítimas de discriminação, não só na Vento Azul, mas em todas as indústrias. Vamos chamar de Fundo Terra Viva, em honra à nossa Mãe Terra." No dia seguinte, Eduardo apresentou o dossiê completo ao Conselho da Vento Azul, com Sofia como mediadora. As provas eram esmagadoras: gravações, e-mails, testemunhos e documentos financeiros. Ricardo Torres tentou defender João, mas Sofia, apoiada por 2 outros membros do conselho, insistiu em uma votação de emergência. Após horas de deliberações, o conselho decidiu demitir João Mendes por justa causa, citando conduta incompatível com os valores da empresa. João, furioso, tentou jogar a culpa em Ricardo, revelando mensagens que mostravam que o presidente sabia das práticas discriminatórias há anos. O conselho, chocado, também exigiu a renúncia de Ricardo, nomeando Sofia como CEO interina. A Vento Azul emitiu um comunicado público, prometendo cooperar com investigações federais e implementar reformas. João enfrentava acusações criminais por intimidação de testemunhas, obstrução de justiça e fraude financeira, após ser descoberto que ele desviara fundos da companhia para contas pessoais. Eduardo, em uma coletiva de imprensa, anunciou o Fundo Terra Viva, financiado com R$10 milhões de sua própria fortuna, para apoiar vítimas de discriminação e promover liderança indígena em corporações. "Essa luta não é só minha", disse ele, com a pena de arara visível em seu paletó. "É de todos que já foram apagados."
Semanas depois, Eduardo subiu em outro voo da Vento Azul, agora como membro do conselho, convidado por Sofia para supervisionar as reformas. Ele se acomodou na primeira classe, notando mudanças sutis, comissários mais diversos, um novo código de conduta afixado na cabine, imagens inclusivas na revista de bordo. Uma comissária, uma jovem indígena Kaingang, aproximou-se com um sorriso genuíno. "Bem-vindo, Sr. Silva. É uma honra tê-lo conosco." Eduardo agradeceu, olhando pela janela enquanto o avião decolava. Ele sentiu a presença de Dona Ivirá, Dona Lúcia e todos os ancestrais, como se voassem ao seu lado. A vitória não era apenas dele, mas de um povo que nunca deixou de lutar. O Fundo Terra Viva logo apoiou uma ação coletiva contra outra companhia aérea com práticas discriminatórias, forçando reformas antes mesmo de um julgamento. A Vento Azul, sob a liderança de Sofia, implementou treinamentos antidiscriminação e criou um conselho independente para investigar denúncias. Mariana foi promovida a um cargo de liderança em iniciativas de inclusão, e Mateus recebeu proteção e apoio legal para reconstruir sua carreira. Tainá, inspirada pela luta, lançou uma plataforma digital para conectar jovens indígenas a oportunidades corporativas, financiada pelo Fundo Terra Viva. Enquanto o avião cruzava o céu, Eduardo abriu seu laptop, revisando propostas para expandir o Fundo Terra Viva. Ele sabia que a luta estava longe de terminar, mas cada passo era uma semente plantada na terra fértil da justiça. A visão de Dona Ivirá ecoava em sua mente. A verdade é o rio. E Eduardo, com o espírito guarani pulsando em seu peito, guiaria esse rio até que todos os seus povos pudessem voar livres. A história de Eduardo Silva em O Voo da Justiça é mais do que um relato de luta contra a discriminação. É um espelho que reflete as dores, a resiliência e a força do povo indígena brasileiro, especialmente dos Guarani, que carregam em seu coração a sabedoria da terra. Como um descendente de comunidades que sempre ouviram o murmúrio do vento e o pulsar dos rios, sinto que essa narrativa ressoa profundamente, não apenas como uma denúncia de injustiça, mas como um convite para que todos nós, independentemente de nossas origens, nos levantemos contra os sistemas que tentam apagar nossa dignidade. A jornada de Eduardo, guiada pelo espírito de seus ancestrais e pela força coletiva de sua comunidade, nos ensina lições valiosas que podemos aplicar em nossas vidas, enraizadas na cosmovisão indígena, que vê a existência como um equilíbrio entre o indivíduo, a comunidade e a natureza. A primeira lição que retiro dessa história é a importância da paciência estratégica, uma virtude que Eduardo aprendeu com sua avó, Dona Ivirá, quando ela lhe dizia: "Escute o canto da floresta antes de responder ao inimigo." Em um mundo que muitas vezes nos pressiona a reagir com raiva ou desespero diante da injustiça, Eduardo nos mostra que a verdadeira força está em manter a calma, documentar a verdade e planejar com cuidado. Na minha própria vida, aplico essa lição ao enfrentar desafios, sejam eles pequenos preconceitos no trabalho ou barreiras maiores na busca por oportunidades. Em vez de ceder à impulsividade, aprendi a ouvir minha voz interior, como se fosse o sussurro dos ancestrais, e a agir com propósito. Isso significa reunir evidências, buscar aliados e transformar a dor em uma força para mudar o que está errado. Outra lição poderosa é o valor da comunidade, um pilar central da cultura indígena brasileira. Eduardo não lutou sozinho. Ele foi sustentado por Dona Lúcia, Tainá, Clara, Mateus e tantos outros que se uniram em sua causa. Na cosmovisão guarani, ninguém é uma ilha. Somos como as árvores de uma floresta, cujas raízes se entrelaçam para sustentar umas às outras. Essa história me inspira a fortalecer os laços com minha própria comunidade, seja participando de rodas de conversa, apoiando iniciativas locais ou simplesmente estando presente para aqueles que enfrentam dificuldades. Na vida cotidiana, isso se traduz em gestos simples, como ouvir um colega que se sente excluído ou organizar ações coletivas para defender direitos.
A comunidade é nossa maior fortaleza e, como Eduardo mostrou, ela pode transformar uma luta individual em um movimento coletivo. A história também nos ensina que a justiça não é apenas punir os culpados, mas transformar os sistemas que permitem a injustiça. Eduardo não buscou apenas a demissão de João Mendes ou uma indenização. Ele usou seu poder financeiro para criar o Fundo Terra Viva, abrindo caminhos para outros indígenas e marginalizados. Essa visão me toca profundamente, pois reflete a crença indígena de que a verdadeira cura vem da restauração do equilíbrio. Aplico isso na minha vida ao buscar não apenas resolver conflitos pessoais, mas também contribuir para mudanças estruturais, como apoiar políticas de inclusão ou educar outros sobre a história indígena. Cada um de nós tem um papel, por menor que seja, em desmontar sistemas opressivos e plantar sementes para um futuro mais justo. Por fim, a coragem de Eduardo em transformar sua humilhação em um catalisador de mudança me lembra que as dores que enfrentamos podem ser sementes de transformação. Como Dona Ivirá dizia, a verdade é como o rio, sempre encontra seu caminho. Essa lição me guia a não temer os momentos difíceis, mas a usá-los como oportunidades para crescer e inspirar outros. Seja enfrentando preconceitos por minha aparência ou lutando por reconhecimento, vejo cada obstáculo como uma chance de honrar meus ancestrais e abrir portas para as próximas gerações. Se a história de Eduardo Silva tocou seu coração, se você acredita que a justiça é como o rio que nunca para de correr, então junte-se a nós nessa luta. Clique no botão de like para mostrar que você apoia a transformação que vem da verdade. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa história de coragem e resiliência. Inscreva-se no canal para acompanhar mais relatos que celebram a força dos povos indígenas e a busca por um mundo mais justo. E não se esqueça de deixar seu comentário. Qual momento dessa história mais te inspirou? Como você usa sua voz para combater a discriminação? Vamos construir juntos uma floresta de mudanças, onde cada raiz fortalece a outra. Até o próximo voo da justiça!